Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro Astronautas do Além, em que Herculano Pires nos traz temas desenvolvidos pelo Chico Xavier, muitos que chegaram através da sua mediunidade por espíritos diversos, e ele conjuga a comentários que ele fazia nesse livro especificamente. Foi de janeiro de 73 a julho de 73. Então, comentários que ele fazia sobre esses temas, em que ele assinava Irmão Saulo, nesses comentários que ele fazia para a imprensa, né? Então, ao invés de assinar Herculano Pires, ele assinava Irmão Saulo. E nós vamos ver, então, para nossa reflexão, o Chico Xavier nos dizendo quando, num determinado dia, eles estavam reunidos ali com vários visitantes, amigos que foram lá à instituição do Chico, e que o tema parecia ser direcionado para filhos adotivos, né? Então vamos ver o que foi colocado e que nos foi trazido pelo professor Herculano Pires, que organizou esse livro nos trazendo esses textos. Então ele colocou nos casos de adoção. Então vamos ver. Nossa reunião pública foi precedida de muitos comentários por parte de vários amigos que nos visitavam a instituição, procedentes de cidades diversas. Parecia-nos, porém, que estavam com o encontro marcado para estudar a questão dos filhos adotivos. As perguntas e opiniões eram de variado aspecto. Devemos dar conhecimento aos filhos adotivos da condição em que se encontram conosco? Indagavam alguns casais. As respostas variavam. Muitos companheiros se manifestavam a favor da realidade clara, enquanto outros se expressavam de maneira contrária, acreditando que a verdade devia permanecer sempre velada para eles, de modo a que não fossem chocados negativamente. Atingido o horário para a reunião e iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 8 do capítulo 14, em conexão com o assunto em debate. Filhos adotivos foi a mensagem que nosso benfeitor Emmanuel nos trouxe no encerramento dos trabalhos. Então, vamos ver a mensagem que aconteceu no final desta reunião, né, em que os casais presentes debatiam sobre se seria interessante contar para os filhos adotivos que seriam adotados ou não, né? Então, alguns achavam que deveria, outros que não deveria, que deveriam ser poupados. E no final dessa reunião, da sessão que aconteceu naquela noite, Emmanuel traz ali uma mensagem. Vamos ver a mensagem. Filhos adotivos. Filhos existem no mundo que reclamam compreensão mais profunda para que a existência se lhes torne psicologicamente menos difícil. Reportamo-nos aos filhos adotivos, que abordam o lar pelas vias da provação, sem deixarem de ser criaturas que amamos enternecidamente. Coloquemo-nos na situação deles para mais claro entendimento do assunto. Muitos de nós, nas estâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Desacreditando-lhe os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhes impusemos
aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes, até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e, quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura. Mas nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso. E se tens na terra... Então, Emmanuel convida para que reflitamos nisso. Então, essa orientação vem em ajuda, né, àqueles que estavam ali voltados para essa temática, para essa problemática, e que alcança a todos nós, né? Os que vivem essa situação, os que, para todos nós, em aprendizado, e para todos nós, como valorização, no sentido de um alerta para a valorização do lar, dos pais que nos acolhem. Está lá no Evangelho: honra teu pai e a tua mãe. Então, se além do amor ao próximo, vem a lei divina e ressalta: honra a teu pai e a tua mãe, é porque aos nossos pais nós devemos mais ainda, mais. Então, é uma situação especial. Então, esse tema atende a todas as nossas necessidades, porque todos somos filhos, ou fomos filhos, e viremos a ser filhos, né? E provavelmente somos pais, ou já fomos pais e viremos a ser pais. Então, é um tema que atende a todos nós, e Emmanuel nos aclara sobre a importância, né, dessa situação, e pede para que reflitamos. Então, ele começou dizendo, como nós vimos na leitura, que, como resultante dessa ingratidão por aqueles que nos acolheram, né, nós podemos, num retorno, não termos a oportunidade, e desejosos de estarmos novamente aconchegados naquele lar, não termos mais a oportunidade, naquele momento, de chegarmos nos processos naturais consanguíneos como filhos legítimos, e sim como filhos adotivos. Então, ele pede para que reflitamos. Então, vamos continuar. Reflitamos nisso. E se tens na terra filhos por adoção, habitue-se a dialogar com eles tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência, em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme, revolta, inveja e desesperação. Então, essa situação vir à tona mais tarde pode acordar nesse espírito essas labaredas, né, que já foram acesas no passado, como ele diz, uma afeição possessiva, e nós sabemos que existem afeições possessivas que minam, que judiam, né, que
estragam ali um relacionamento afetivo. Essa posse, esse sentimento de posse, de exclusividade é altamente maléfico. E então, essa afeição possessiva que ele fala, de outras épocas, em forma de ciúme e revolta, então pode vir naquele que descobre mais tarde esses sentimentos, né, que já fizeram provavelmente parte da sua maneira de ser e vão ressurgir em forma de ciúme, revolta, inveja e desesperação. E ele continua: efetivamente amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes ocultes a realidade da própria situação, para que não te oponhas à lei de causa e efeito que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de olvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. E o irmão Saulo, então, ele nos traz, o seu artigo, os seus comentários. A ilusão do sangue. Não é o sangue que nos irmana, mas o espírito. Os laços consanguíneos são ilusórios e efêmeros. Kardec explica no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois já existia antes da formação do corpo. O Pai não gera o espírito do Filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Filhos de outros pais, procedentes de outro sangue, podem ser muito mais ligados aos pais adotivos que os filhos consanguíneos. Essa é uma das razões porque os pais adotivos geralmente não querem revelar a verdade aos filhos que adotaram. O amor paterno e materno ressurge ante o filho que volta ao seu convívio. Mas Emmanuel revela um dos aspectos da lei da reencarnação que exige atenção e respeito. Os filhos que voltam ao lar por vias indiretas são espíritos em prova e, portanto, em fase de correção moral. Precisam conhecer a sua verdadeira situação para que a medida corretiva atinja sua eficiência. E se quisermos burlar a lei, só poderemos acarretar-lhes maiores sofrimentos. Então aqui o irmão Saulo nos alerta para o ensinamento de Emmanuel, que são situações provatórias, Vir como filho adotivo é uma situação provatória. Portanto, é preciso que conheçamos as nossas provas, é preciso que desde a tenridade, já com naturalidade, nos acostumemos a essa situação. Isso será muito mais producente para a conquista, para as conquistas desse espírito reencarnante nessas condições. Porque se nós quisermos brincar de Deus, burlando o que é a verdade, o que é natural, nós estaremos incorrendo num grave erro. Porque mesmo que esse filho não venha descobrir, mesmo que ele nem traga um tormento íntimo de uma dúvida por alguma razão, nós estamos lhe tolhendo a programação que foi feita visando o ideal desse grupo que retorna juntos. Existe uma programação ideal em que todos estão em aprendizado, em que todos estão
na busca ali dessas vivências, dessas experiências, para o crescimento desse conjunto, desta família. E, na verdade, se essas situações são ocultadas, não traz benefício, não traz. Aquele aprendizado idealizado perde o sentido. É uma encarnação que vai ter um resultado aquém daquele resultado que seria o ideal, né? E o irmão Saulo continua: são muitos os dramas e muitas as tragédias ocasionadas pela imprudência dos pais que mentiram piedosamente aos filhos adotivos. Quando a verdade os surpreende, o choque emocional pode transtorná-los, fazendo-os perder a oportunidade de aprendizado que muitas vezes solicitaram com ardor na vida espiritual. Então pensem, aquele espírito consciente dessa necessidade, desse tipo de experiência, lhe ser tolhida essa oportunidade, né? Por um amor, por um cuidado, porque nos esquecemos, sabe do que nos esquecemos nessa situação? Do finalzinho da mensagem de Emmanuel. Porque na terra, acima de tudo, somos filhos de Deus, né? Então é isso que nós temos que nos lembrar, né? Filhos de Deus, e não vamos querer nós brincarmos de Deus, mudando ali os destinos, os caminhos daqueles que estão ao nosso lado. Então, quando a verdade os surpreende, o choque emocional pode transtorná-los, fazendo-os perder a oportunidade de aprendizado que muitas vezes solicitaram com ardor na vida espiritual. Esta é uma razão nova que o Espiritismo apresenta aos pais adotivos, quase sempre apegados apenas às razões mundanas. Essa é uma razão nova que o Espiritismo apresenta aos pais adotivos, quase sempre apegados apenas às razões mundanas, daí essa insistência em manter-se em sigilo, a adoção, né? E ele finaliza colocando: aprendendo desde cedo a se acomodar à situação de prova em que se encontra, o filho adotivo resigna-se a ela e aproveita a lição de reajustamento afetivo. Reajustamento afetivo. Amanhã voltará de novo como filho legítimo, mas já em condições de compreender os deveres da filiação. A vida aplica sempre com precisão os seus meios corretivos, mas nós nem sempre a ajudamos, esquecidos de que os desígnios de Deus têm razões profundas que nos escapam à compreensão. Se Deus nos envia um filho por via indireta, devemos recebê-lo como veio e não como desejaríamos que viesse. Como veio e não como desejaríamos que viesse. Por isso que o irmão Saulo fala, Herculano Pires fala, que esconde-se quase sempre apegados, né, os pais, às razões mundanas. Então, é isso, né? E lembrando o capítulo que eles leram ali na reunião, que foi justamente o item 8, parentesco corporal e espiritual, que foi o que o irmão Saulo já colocou no seu texto, um pequeno trecho, né? É interessante que busquem ler o trecho na sua íntegra. E o capítulo é o capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, né? Então, honrarás a teu pai, Kardec coloca logo no início do capítulo, honrarás ao teu pai. Olha, primeiro ele coloca dois itens, né? De Marcos, Lucas, Mateus. Então ele coloca: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe.
Depois ele coloca do Êxodo, que é o Decálogo, né? Que são os mandamentos da lei de Deus que constam do capítulo Êxodo da Bíblia, né? Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra e que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, aqui nós temos, né, esse mandamento das leis divinas: honrarás a teu pai e a tua mãe. E Kardec fala, ele discorre sobre esse tema, mostrando ali o quanto devemos honrar. Ele fala: honrar implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Honrar ao pai e à mãe, mais adiante ele coloca, não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhe o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. E depois ele vai falar que é sobretudo para os pais mais sem recursos, né, o quanto devemos envolvê-los, e o tema continua, né, vale a pena essa leitura com bastante introspecção, né, bastante reflexão. Então, com essas reflexões, com esse aprendizado, que fiquemos em paz. Do livro Respostas da Vida, de autoria de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Inquietação. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasita a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Então a inquietação é uma coisa da qual nós devemos nos livrar o quanto antes, porque ela realmente nos corrói por dentro. Precisamos aprender a extirpar isso de nossa vida sempre que apareça. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Então, não é a aflição que vai ajudar a gente a nos desvencilhar das enfermidades, e sim a nossa própria aceitação, porque quando nós aceitamos as nossas enfermidades, nós conseguimos com calma tratá-las. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga em frente, em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Então, nas ocorrências desagradáveis que nos impõem aborrecimentos, nós devemos seguir em frente, não podemos parar diante desses acontecimentos e ficar apreciando eles como se fosse resolver ou como se fosse diminuir o desconforto que ele nos causa. Realmente é como se nós parássemos a nossa viagem diante de cada pedra que encontrássemos, não faz sentido, só se perderia tempo. Então, a cada ocorrência desagradável que nos impõe aborrecimentos, devemos seguir em frente sempre. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não reincidir neles, mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Quando nós cometemos erros, é importante que nós saibamos nos perdoar. O auto-perdão, como diz Joana de Ângeles, é uma coisa muito importante para a nossa própria vida, para o nosso desenvolvimento, até porque errar faz parte da escola, errar faz parte dos nossos labores para que aprendamos as coisas. Então não podemos exigir nem dos outros nem de nós
uma perfeição angelical. Nós não somos anjos. Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vista de criatura incompleta, quanto você mesmo, no educandário do mundo. Então, com relação aos erros que as pessoas cometem, nós devemos sempre enviar pensamentos bondosos, preces, para que a pessoa se fortaleça e consiga se corrigir e evitar esses erros no futuro. Até porque nós também somos assim, incompletos como ele. E também erramos. É importante que nós não esqueçamos de que nós sempre precisamos também do perdão dos outros. Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Isso serve também para que nós entendamos que nós somos feitos de nossos acertos e erros. Tudo o que nós somos hoje se deve a todos os nossos acertos e erros. Se nós continuamos trabalhando, nossos erros se tornam só lições. Não se tornam coisas grandiosas das quais nós tenhamos que nos arrepender ou envergonhar. Não, são passos que ficam no passado, mas que constroem o que nós somos hoje. Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja, e sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Então, o trabalho é o caminho. Nós devemos trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Se nós não os alcançarmos, é importante que não nos revoltemos, mas só saberemos se os alcançaremos se nós trabalharmos, se estivermos apostos nos nossos postos, fazendo o que nos cabe sempre. Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Eu gosto dessas questões porque sempre colocam à prova, à vista, as coisas como são, né? Então, se as pessoas nos criticam, nós temos que ter a nossa consciência limpa, porque tendo a consciência limpa, não tem por que nos preocuparmos, até porque nunca nós controlamos o que pensam as pessoas. Nós só temos esse controle sobre nós mesmos. Então, as pessoas pensarão o que querem sempre, independente do que façamos. O importante é que nós tenhamos a consciência tranquila. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. Para quem tem medo de ficar velho, é importante lembrar também que isso faz parte da vida. E que não é um fim, é só um começo de uma nova fase. Se ela aparenta ser o fim da vida, é porque nós estamos só observando a vida pelo ponto de vista material. Se nós mudarmos o ponto de vista e abarcarmos a nossa vida como um todo, nós enxergaremos que é só um novo começo. É uma página que se vira, então não tem por que nos preocuparmos. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque servindo, você conseguirá esquecer-se. E ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. Muito importante isso também. Se nós estivermos inquietos, a gente precisa superar essa inquietação com o serviço. E o serviço ao próximo realmente é uma coisa que nos preenche. Ele não nos deixa tempo de ficarmos pensando coisas que não são construtivas e úteis, né? A gente precisa sim empenhar o nosso tempo em ações edificantes, que valham alguma coisa para as pessoas. Quando a gente trabalha pelo próximo, Deus sempre nos abençoa. Nós nos beneficiamos sempre primeiro com isso. É muito, muito bom para nós. O outro título desse livro Respostas da Vida, que eu gostaria de ler aqui para nós, tem o título Reclamações.
Aprendamos a evitar reclamações para não agravar dificuldades. Perante as situações em que a corrigenda se faça realmente necessária, entregue as circunstâncias aos responsáveis pela orientação delas, que sabem quando e como intervir. Interessante. Nós temos que evitar as reclamações para não agravar as dificuldades mesmo. Porque cada situação dentro da vida da gente tem os responsáveis, as pessoas que são responsáveis por lidar com elas. Então, não é a nossa reclamação que vai fazer as coisas mudarem. Isso só desgasta e cria um ambiente bastante pesado, que às vezes até dificulta para que as pessoas responsáveis pela resolução dos problemas cheguem a um consenso, cheguem a uma decisão para resolver. Se você achou o ponto nevrálgico de alguma crise, terá encontrado o lugar onde o proveito geral lhe pede auxílio. Procurando retificar algum erro, vale mais o seu conhecimento do bem do que o seu conhecimento do mal. Olha, interessante também, se você achou o ponto nevrálgico de alguma crise, terá encontrado um ensejo para poder fazer uma coisa útil para todos, né? Porque você conseguiu encontrar o ponto central de uma crise. E se você não tiver capacidade de resolver essa situação, é importante apontar, mas sempre com um ar de auxílio, não com um ar de reclamação e de queixa, né? Porque quando a gente procura resolver alguma coisa, é mais importante que nós saibamos colocar os pontos bons que podem dissolver aquilo do que ficar apontando o mal que existe naquilo. O mal todo mundo vê, todo mundo sente, não precisa a gente ficar cutucando ou ressaltando o lado ruim de cada situação. Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa em que você pretende colocar o seu problema. Reflita nas tribulações que provavelmente estará atravessando a criatura a quem você deseja apresentar a sua crítica. A sua reclamação não lhe trará vantagem alguma. Azedume para com as pessoas das quais você espera cooperação e serviço é o modo mais seguro de preveni-las contra o seu próprio interesse. Olha que interessante. Vejamos como é bastante profundo esse trecho. Nós precisamos realmente achar um jeito de trazer as pessoas para ajudar na resolução dos problemas, mas sem exaltar o lado ruim das coisas. A gente precisa trabalhar a simpatia delas, não a antipatia. É isso que fica claro para mim nesse trecho, porque o azedume realmente afasta as pessoas. E isso não faz com que nós angariemos ajuda e multipliquemos a força para resolver as questões. Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se em paz do lugar onde se julgue em desarmonia ou desapreço. Experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falha igualmente em nós, e em se tratando em desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. O perdão é importante. Nós sempre fazemos essa colocação no Pai Nosso, na prece do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoarmos aos nossos devedores e às pessoas que nos ofendem. Então, é uma via de duas mãos. Nós precisamos perdoar sempre, porque nós sempre precisamos também do perdão. Nós precisamos sempre desculpar as pessoas, porque nós sempre também precisamos ser desculpados. O outro título que eu quero ler para a gente refletir tem o título O Estranho Cansaço. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia que lhe ensombra o coração, no desprezo de que se crê vítima, nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos,
Não se admita em doença grave, nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional e para curar-se basta uma indicação. Busque esquecer-se. Fuja de si mesmo. Reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Pois bem, quando nós temos tempo para pensar nessas hostilidades, aflições, nos erros das pessoas, nas desorientações dos parentes, nos críticos que estão sempre nos observando, na angústia do coração, no desprezo que a gente se acredita vítima, nas ingratidões, nas deserções e nas nossas próprias frustrações, é porque nós estamos ociosos de verdade. Porque quando nós estamos trabalhando pelo próximo, nós não temos tempo de pensar essas coisas, nem de observar esse tipo de detalhes nas pessoas. Quem trabalha não tem tempo. Quem trabalha para o próximo não tem tempo de se perder nessas coisas. Isso não pesa, porque há tantas coisas para se fazer quando a gente está buscando assistir um irmão menos afortunado do que nós, e são muitos, sempre há alguém que precise mais do que nós das coisas de socorro, de ajuda. Então, estar empenhado nesse tipo de trabalho faz com que nós nos tornemos imunes àqueles pensamentos que foram citados aqui no começo da leitura do parágrafo. Realmente é um santo remédio para que nós não pensemos esse tipo de coisa. Nós não temos tempo nem espaço no coração para abrigar esse tipo de pensamento quando temos ele ocupado pelo auxílio ao próximo. É uma coisa muito importante a se pensar.